Olá, meus queridos amigos, bom dia! Como é bom estar com você mais uma vez aqui no Pétalas do Espiritismo, para juntos estudarmos um pouquinho mais de O Livro dos Espíritos. Vamos ver hoje o questionamento 717. Estamos estudando sobre o necessário e o supérfluo na lei de conservação. E aqui Kardec pergunta que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. E a espiritualidade nos ensina: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Kardec traz uma observação, dizendo: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só têm a máscara. Meus queridos amigos, quando nós vemos aqui a espiritualidade nos mostrar que todos aqueles que de alguma forma buscam a satisfação dos seus interesses pessoais em prejuízo do próprio, irão responder perante a lei de Deus, porque nós já sabemos que nenhuma ação positiva ou negativa deixa de ser sopesada pela justiça divina. Deus a tudo vê. Então, se o objetivo da criatura é o progresso e o desenvolvimento do amor e da caridade, e eu me utilizo dos bens da terra cada vez mais para me proporcionar o supérfluo, em prejuízo daqueles que falta mesmo o necessário, certamente que tal postura não ficaria impune perante a lei de Deus. Agora, como muito bem colocou Kardec, o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto, porque tudo depende da humanidade, do momento, da época em que se trata. Os povos primitivos, que não tinham conhecimento e nem as tecnologias e nem as facilidades que nós temos hoje, certamente que para eles o necessário era muito menos do que para nós no hoje. Eles quase não tinham supérfluo, mas nós hoje temos muito. Mas não significa dizer que o que era necessário para eles naquela época tem que ser o necessário para nós hoje. Claro que não, porque à medida que a civilização avança, as necessidades se ampliam também, em função dessa tecnologia, desse progresso, desse desenvolvimento da humanidade. Mas em tudo, precisamos ter o equilíbrio, o bom senso. Na verdade, nós temos que refletir: o que eu estou buscando para mim no hoje, de fato é necessário? Será que eu preciso disso para ser mais feliz? Será que eu preciso disso para alcançar o meu objetivo maior, que é crescer e evoluir? Será que eu preciso tanto disso a ponto de deixar faltar para o meu irmão, que muitas vezes nem isso tem? É deixar de termos o egoísmo tão fortemente gravado em nossos corações que nos faz não ver o outro, que nos cega para as necessidades do outro. Esse egoísmo realmente precisa ser extirpado dos nossos corações o quanto antes. Não adianta nós termos o verniz da humanidade e do amor, como muitos têm o da religião. Para Deus, as aparências não têm valor, só a verdade dos nossos corações. Miramês, trazendo para nós as suas reflexões, nos orienta: os homens que não respeitam as leis de Deus no tocante à economia irão respeitar pela força a justiça do Todo-Poderoso. Eles convencer-se-ão de que a harmonia não pode faltar nos caminhos humanos e mesmo espirituais.
Convém notar que Deus se encontra presente em todos os nossos passos, nos seguindo e ensinando, para que possamos nos libertar dos entraves com os quais a nossa ignorância tenta impedir a nossa subida. O escândalo é necessário, disse Jesus, mas acrescenta: ai daqueles por quem se manifestar o escândalo. O rico, o usurário, aquele que não mede sacrifício pessoal e que não olha as necessidades dos outros, que ajunta os bens e esquece da coletividade que sofre, esse não sabe o que faz e pagará caro por seus deslizes. Não obstante, ele tem avisos diários sobre o comando da sua fortuna, mas fecha os olhos o entendimento. Quando ouve os clamores dos que padecem, acha que todos os pobres são irresponsáveis. Muitas vezes acreditam que eles são pobres porque eles não se esforçam, porque eles não estudam, porque eles não batalham, porque eles são preguiçosos, ociosos. Tem sempre um comportamento e uma análise crítica e extremamente julgadora da postura, da vida, da situação do outro. E se coloca, na verdade, numa condição de protagonista da vida, porque eu trabalhei, eu batalhei, eu me esforcei, então eu tenho direito a tudo que eu conquistei, eu não sou obrigado a dividir. É verdade que quando nós adquirimos as riquezas, os bens, o supérfluo mesmo em função do nosso trabalho, isso tem mérito perante o Pai, mas isso não faz com que eu deixe de ter a responsabilidade de utilizar aqueles bens em benefício do próprio, e não apenas em meu único benefício. Se eu tenho crédito pelo meu esforço, eu perco esse mesmo crédito a partir do momento que eu também não divido e não amparo o meu irmão. Continuando, diz Miramês, a economia mundial não tem dono dentre os povos, tudo é de Deus. Quem esquece esta verdade responde pela sua cegueira espiritual. Certamente que os bens materiais nas mãos dos homens são para o seu conforto e o de sua família. No entanto, não podemos esquecer que toda a humanidade é filha de Deus e saiu da mesma luz que os nossos. O dever do rico é dar condições de trabalho para os que estão pobres e facilitar alguma coisa a mais para a paz dessas criaturas sob a sua tutela. Ele pode permanecer insensível nesse sentido até a vida toda, mas, e quando o Senhor chamar a sua alma, como irá prestar contas? O comando supremo pode lhe mandar de novo à terra, passando por certas provações nas mãos de patrões que pensam do mesmo modo que ele pensou e agiu. É a lei de causa e efeito. Se eu tenho um talento nesta vida e eu não o utilizo para a multiplicação das benesses que ele me proporciona, se eu o utilizo apenas para mim, se eu enterro aquele meu talento, porque quem tem riqueza e não a distribui e não usa dela para exercitar a caridade, enterrou aquele talento. Significa que numa próxima existência pode perder esse talento por não ter sabido bem utilizá-lo numa existência anterior. Jesus disse que o Senhor, quando viu que o seu servo enterrou o talento, lhe retirou, deu para outro que soube bem utilizá-lo, mostrando que todos nós seremos responsabilizados pelo bem que fizermos e pelo mal que fizermos também. A doutrina espírita, diz Miramês, vem nos ensinar o que fazer com os bens materiais, para que eles não sirvam de pedra de tropeço nos nossos caminhos. O apóstolo Marcos anotou a advertência de Jesus no capítulo 9, versículo 42, assim escrevendo: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Os pequeninos a quem se refere Jesus são os irmãos em sofrimento que carecem de mãos amigas para ajudá-los no pão, nas vestes, no teto e na enfermidade. O mundo se encontra na época de um socialismo cristão. Não que esperemos leis dos homens nesse sentido. Basta a cada um cumprir seu dever de acordo com o Evangelho de Jesus. O que falta nos corações é somente o amor, para que tudo entre na perfeita harmonia. O apego aos bens materiais entrava a vida do ser humano
e faz com que ele sofra a prisão dos seus mais elevados dons da vida. Os agentes de Deus, sob a direção de Jesus, retornam à terra para falar novamente como falou o Mestre, evidenciando o sermão da montanha em todos os sentidos, para que os homens se ocupem em fazer a caridade onde quer que seja e amem por onde passarem. O tempo das mudanças que correspondem às necessidades mais urgentes de todas as almas está chegando. Quem não desejar mudar de vida para melhor deve ficar para trás, de um modo que, se soubesse, não desejaria. Nós não podemos mais ficar para trás, irmãos queridos. Não mais. Precisamos trabalhar, aprender e realmente colocarmos em prática todo esse aprendizado, o quanto antes. E finalizando, diz Miramês, a doutrina espírita é uma porta para novos entendimentos, pelos quais se poderá libertar os que sofrem da ignorância, curar os enfermos, despertar alegria nos tristes e ainda mais, abrir os caminhos da esperança para todos os seres. Lembremo-nos, não devemos ser instrumentos de escândalos, para não sermos disciplinados pela própria consciência. Nós já fomos muitas vezes instrumentos de escândalos. Nas nossas existências anteriores, certamente, muito erramos, muita dor causamos. E é por isso que no hoje precisamos, diante das nossas posturas, pensar no outro, nas consequências de cada atitude, pensamento, emoção que temos. Hoje temos mais consciência do que no ontem. Hoje somos mais evoluídos intelectualmente, certamente. Moralmente, não sabemos, mas estamos tentando, estamos buscando crescer também no aspecto moral. Então, se essa é a nossa vontade, é a nossa meta, quanto antes vivenciarmos aquilo que aprendemos, mais rápido chegaremos à felicidade, muito melhor para todos nós. Meus amores, meus queridos amigos, vamos então parando por aqui. Espero que a aula de hoje, essa reflexão de hoje, possa ter ajudado você a realmente repensar um pouquinho o supérfluo, o necessário, aquilo que nós temos feito das nossas necessidades reais ou falsas, daquilo que nós temos em excesso do supérfluo. Estou eu sabendo dividir para com o meu irmão? Enfim, é sempre uma oportunidade para que no amanhã façamos melhor. Desejo um dia maravilhoso para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas não receba as nossas mensagens diretamente no seu celular, eu convido você para adentrar no nosso canal do Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo. Ele já vai aparecer na sua busca global. Clique lá e aperte no botão Entrar. Pronto, você estará no canal. É simples e fácil, mas se você tiver alguma dúvida, basta enviar uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.